Olá pessoal, sou Pablo de Abreu Vieira, sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciência da Computação em parceria das Universidades Federais do Maranhão e de Piauí. Também sou pesquisador na empresa Meida Health, onde desenvolvo pesquisas voltadas para imagens médicas utilizando tanto técnicas de visão computacional como também inteligência artificial. Hoje irei apresentar para vocês o trabalho Detecção de Doenças em Imagem de Raio-X da coluna lombo-sacra com CoVNets. Segue um pequeno resumo da minha apresentação, onde inicialmente trarei uma breve introdução sobre o assunto, também trarei os trabalhos relacionados do nosso levantamento de estado da arte, apresentarei a metodologia proposta, trarei os resultados obtidos em nossos experimentos, onde farei uma breve discussão e, ao final, teremos algumas considerações a fazer. Ok? Introdução. A coluna vertebral humana possui 33 vértebras que são intercaladas por 24 discos invertebrais e é justamente isso que possibilita a nossa mobilidade. Ela também detém tanto função estrutural de movimentação, além de desempenhar o papel de canal da medula espinhal. Ela pode ser dividida em 5 regiões distintas, sendo estas a cervical, a torácica, a lombar, a sacral e a coxígea. Neste trabalho, nós nos concentramos na região lombo-sacral, que é a região do exame lombo-sacra, que é um exame bastante realizado em todo o território nacional do Brasil. Okay? Bem, o fato da coluna vertebral ser bastante extensa e possuir diversas partes possibilita o surgimento de alguns problemas de saúde, dentre os quais nós destacamos aqui a artrose, escoliose, espinha bífida, que é um problema bastante raro, a espondilartrose, a lordose, osteoartrite, que é popularmente conhecido como bico papagaio, redução discal, dentre outros, certo? Caso esses problemas não sejam diagnosticados precocemente, o paciente pode sofrer fortes dores e até mesmo a imobilização de algumas regiões do seu corpo. Mas como o diagnóstico da coluna é feito? Bem, geralmente o diagnóstico da coluna é feito através de raio-x da coluna, já que estas imagens permitem visualizar tanto doenças degenerativas como fraturas, corpos estranhos, dentre outros, certo? No entanto, para que ocorra um diagnóstico de qualidade, é necessário o emprego de mão de obra qualificada. Estamos falando aqui de médicos radiologistas. No entanto, devido à natureza deste trabalho, que é bastante repetitivo e meticuloso, algumas imperícias e falsos positivos podem surgir durante todo esse processo, certo? Nesse cenário, sistemas CADs baseados em Deep Learning, ou aprendizado profundo, vem ganhando cada vez mais apelo, tendo em vista que eles possibilitam uma segunda opinião que pode tornar todo o processo mais eficiente e preciso. Tendo em vista o que foi exposto aqui, nosso trabalho tem como contribuição, o desenvolvimento de uma metodologia de sistema CAD baseada em redes neurais convolucionais para classificar exames de lombo-sacra em normal e anormal. Para tal, nós utilizamos uma nova base de dados, onde aplicamos técnicas de pré-processamento e aumento de dados. E, ao final, para classificar o exame normal e anormal, nós utilizamos tanto uma rede neural convolucional especializada em imagem frontal, como também uma rede neural convolucional especializada em imagem lateral, para produzir esse resultado através de um assembly. Ok? Trabalhos relacionados. Em nosso levantamento de estado da arte, percebemos que os nossos colegas pesquisadores, ao desenvolver soluções CAD voltado para a coluna, encontraram algumas dificuldades, em que aqui nós destacamos para vocês, como, por exemplo, quantidade reduzida de amostras para o desenvolvimento das suas pesquisas, certo? Percebemos que eles tiveram que trabalhar com uma quantidade reduzida de amostras. Também percebemos que eles só trabalharam com um único tipo de imagem disponível no exame da coluna, ou somente a frontal ou somente a lateral. Outra coisa que nós observamos também é que eles tiveram um escopo reduzido de patologias em que eles resolveram. E o que foi mais estranho que nós percebemos é que, mesmo tendo uma quantidade reduzida de amostras de exames, eles não aplicaram técnicas de aumento de dados e também não aplicaram a técnica do fine tuning. Ao observarmos as lacunas que foram expostas aqui, nós desenvolvemos o nosso trabalho. Agora eu lhes apresento a metodologia que nós propusemos, ok? Bem, aqui temos um resumo da nossa metodologia, uma figura de fluxograma, em que nós podemos observar que o primeiro passo da nossa metodologia consistiu em adquirir os exames de radiografia da coluna lombo-sacra. Em seguida, nós aplicamos técnicas de pré-processamento nessas imagens. A próxima etapa foi definir se a imagem era frontal ou lateral, tendo em vista que nós propusemos um sistema CAD completo, de início a fim. Em seguida, nós fizemos a segmentação dos tokens que poderiam estar disponíveis naquelas imagens de radiografia. E a última etapa, nós encaminhamos a imagem frontal para uma arquitetura especializada em imagem frontal e a imagem lateral para uma arquitetura especializada em imagem lateral, para combinar os seus resultados e produzir através de um assembly o indicativo de que aquele exame era normal ou anormal. Ok? Bem, o nosso conjunto de dados é o maior apontado em nosso levantamento do estado da arte, já que ele possui mais de 16 mil exemplares.
Os especialistas classificaram o nosso dataset sendo como normais 8.265 exemplares e anormal 7.759 exemplares. O nosso dataset também, o nosso conjunto de dados também é bastante heterogêneo, já que ele é proveniente de hospitais e clínicas de todas as regiões do Brasil. Já na etapa de pré-processamento, nós desenvolvemos os seguintes procedimentos. Inicialmente, nós aplicamos a técnica do limiar Otis para remover toda a região que não é importante para o aprendizado das arquiteturas. A próxima etapa, após essa remoção dessas bordas escuras, nós adicionamos bordas de pixel zero somente nas laterais das imagens para que ela passasse a ter um formato quadrado. Em seguida, nós fizemos o redimensionamento de 256 para 256, que é o tamanho padrão adotado pelas arquiteturas de nosso trabalho. Ao fazer a adição das bordas e tornar a imagem no formato quadrado, nós fizemos com que não surgisse nenhum tipo de distorção nesse processo, ok? Bem, sabendo que radiografias possuem um contraste baixo, aplicamos a técnica do Limit Contrast Adaptive Histogram, que é uma técnica que permite melhorar o contraste das imagens e também remover alguns ruídos que elas podem estar contidos nessas imagens. A próxima etapa, tendo em vista que em pesquisa na literatura apontava que esses tokens que estão presentes nas radiografias podem enviesar o aprendizado das arquiteturas de aprendizado profundo, nós fizemos a remoção deles, ou seja, a segmentação deles utilizando uma arquitetura de CNN Unit, que foi treinado com 1000 exemplares de imagem e máscaras produzidas por especialistas, certo? Após a segmentação pela Unity, uma região de pixels 255 surgiu como se fosse um buraco. E para remover esse buraco, nós aplicamos a técnica do Fast Meshing método, que utilizando informações dos pixels vizinhos, faz o preenchimento de toda essa área, ok? Bem, apesar de nosso dataset ter tamanho considerável e ser bastante heterogêneo, a literatura também aponta que o aumento de dados ainda assim pode melhorar o aprendizado das arquiteturas de aprendizado profundo. Sendo assim, combinamos 6 técnicas distintas de aumento de dados em nosso trabalho, utilizando, é claro, parâmetros que respeitavam características importantes do exame de lombosacro, sendo estas a rotação variando de 0 a 8 graus, o zoom variando de 0% a 3%, o deslocamento tanto na altura quanto na largura no intervalo de 0 e 1, brilho variando também de 0 a 20%, e ao final nós também aplicamos a técnica do ruído gaussiano variando de 0 a 8%. Bem, em nosso levantamento do estado da arte, percebemos que havia uma tendência a se trabalhar com classificação de radiografias da coluna. Estamos falando aqui das redes neurais convolucionais. Sendo assim, para o nosso trabalho, nós resolvemos adotar as arquiteturas da BGG16, BGG19 e da ResNet 50, certo? Uma técnica também que é bastante utilizada para a classificação de imagens CNNs é a transferência de aprendizado, a qual consiste em transferir o aprendizado de um dataset anterior, no nosso caso aqui o ImageNet, para pontapé inicial no aprendizado do novo dataset que se tenta resolver o problema. Sendo assim, nós aplicamos 2 técnicas distintas. Na etapa em que nós classificamos as imagens como frontal ou lateral, na classificação de incidência, nós aplicamos a técnica de extração de características com a CNN ResNet 50 e com a VGG16 para extrair as características, né, para serem utilizadas para o aprendizado dos classificadores do estado da arte. Já na etapa em que nós fazemos uma classificação como normal e anormal, tanto na arquitetura para frontal e lateral, nós aplicamos também a técnica do Fine Tuning, ok? Bem, diferentemente dos trabalhos encontrados no estado da arte, nós resolvemos utilizar 2 tipos de imagens que são bastante frequentes no exame de lombosacro, a imagem frontal e a imagem lateral. Assim, nós combinamos os resultados obtidos em imagens com informações distintas através de um assembly de CNNs especializado que nos permitia ter um resultado com um nível de precisão maior, ou seja, nós treinamos uma CNN somente com imagens frontais e uma CNN somente com imagens laterais e ao final nós combinamos o resultado dessas 2 arquiteturas especializadas num ensemble para dizer se aquele exame era normal ou normal. Certo? Bem, resultados e discussões. A tabela 2 mostra os resultados obtidos nos experimentos de detecção de posicionamento, certo? Onde nós dizemos se a imagem é frontal ou lateral. Aqui nós utilizamos as arquiteturas da BGG16 e da ResNet 50 para extrair as features, onde essas features foram treinadas com os classificadores do estado da arte, ok? Visualmente, essa classificação não é tão complexa e nós obtivemos um resultado com 100% de acerto, combinando a ResNet 50 com o classificador do SVM. Isso foi possível porque a ResNet 50 consegue extrair características bastante profundas das imagens e aliada ao SVM, que devido a seus kernels consegue lidar bem com dados de grandes dimensões, ok? Já na primeira etapa de classificação dos exames em anormal e normal,
Treinamos através do FineTune modelos distintos das arquiteturas das CNNs VGG 16, 19 e ResNet 50, tanto para as imagens frontais quanto também para as imagens lateral. Os resultados obtidos aqui são bastante promissores, já que nosso levantamento do estado da arte mostra que esse problema nunca foi resolvido antes, e também notamos que a maioria dos resultados obtiveram acerto acima de 80%, mostrando que as arquiteturas tiveram boa generalização. Aqui eu destaco para vocês as arquiteturas menos complexas, ou seja, as arquiteturas menos profundas, a VGG 16 e a VGG 19. Entendemos que essa característica dificulta o surgimento do overfit, que é justamente conseguir reproduzir o resultado obtido no treino no conjunto de teste, certo? Já na tabela 4, nós podemos observar os resultados da combinação das arquiteturas que foram avaliadas na tabela 3, ou seja, aqui nós combinamos os resultados da arquitetura das CNNs treinadas com as imagens frontal e com a imagem lateral. E ao utilizarmos a imagem frontal e lateral do mesmo exame, temos uma menor probabilidade de produzir falsos positivos, já que temos um conjunto maior de características para a nossa avaliação. Aqui eu destaco para vocês as arquiteturas da VGG 19 para as imagens frontais e a VGG 16 para a imagem lateral, repetindo assim os bons resultados obtidos por essas arquiteturas para somente a imagem frontal e lateral apontada na tabela 3. Bem, apesar das CNNs obterem bons resultados, definir como elas os obtêm é uma tarefa bastante complexa. No entanto, devido à técnica do GradCAM, é possível visualizar regiões que são bastante importantes para que elas obtenham esses resultados. A figura 5 ilustra alguns exemplos de GradCAM de nossas arquiteturas treinadas em nosso dataset. Ela também nos permite observar a precisão das CNNs em detectar os achados apontados por médicos em seus laudos, certo? Aqui na figura 5A, nós podemos observar que o médico aponta um desvio na coluna e a CNN vai especificamente em cima dessa região. Já na figura B, o médico em seu laudo aponta que aqui nós temos um controle de pós-operatório de artrose com fixação de parafuso nas vértebras L4 e S1, e a CNN foi em cima justamente do problema. Já na figura C, nós temos aqui um osteosphites, que é o famoso bico papagaio, e a CNN também olha especificamente para essa região de interesse. Já na figura D, nós temos a redução discal entre a vértebra L5 e S1, e que nós podemos também observar que o GradCAM produzido por essa arquitetura foi em cima do problema, certo? Considerações finais. Bem, conclusões. Nós apresentamos aqui para vocês uma metodologia CAD completa para auxiliar especialistas a laudar exames de lombosacra. Para tal, nós utilizamos tanto a imagem frontal e lateral em um assemble para classificação como normal e anormal, e assim nós conseguimos classificar diversas patologias encontradas em nosso dataset. Para trabalhos futuros, nós pretendemos testar novas arquiteturas de CNNs e também desenvolver uma metodologia de busca por um melhor conjunto de hiperparâmetros para configurarmos assim melhor nossas CNNs no FineTune. Bem, pessoal, aqui eu agradeço a todos a possibilidade de estar apresentando esse trabalho e considero concluído a minha apresentação. Até mais.